Muito bem, pessoal! Mais um edital de concurso público divulgado aqui no Rio Grande do Sul. Foi divulgado o edital para o concurso da Prefeitura de Encantado. E neste vídeo eu vou mostrar para vocês as principais informações sobre os cargos, remunerações, conteúdos a estudar e datas de prova. Pessoal, este concurso vai ser organizado pela Banca Legale. E esse edital que eu estou mostrando aqui na tela, vocês encontram no site da Banca Legale ou no site da Prefeitura, que é encantado.rs.gov.br. Pessoal, este concurso oferece oportunidades para professor em diversas áreas e também para nível médio. Para professor, a remuneração para 20 horas semanais é de R$ 3.009,67. Esta remuneração para esta carga horária de 20 horas. Bom, as oportunidades para professor são nas áreas de ciências biológicas, educação artística, educação física, ensino religioso, geografia, história, inglês, matemática e português. Estes são os cargos de professor para os anos finais do ensino fundamental, todos eles para 20 horas a remuneração é de R$ 3.009,67. Para concorrer, claro, tem que ter licenciatura na área escolhida. Tem ainda dois cargos de professor de nível médio, que são o professor de anos iniciais e o professor de educação infantil. Para estes dois cargos, é possível concorrer quem tem somente o curso do magistério, pode concorrer, ou quem tem formação em pedagogia. E a remuneração vai variar de acordo com a titulação do professor. Quem tiver apenas o magistério e faz esse concurso, vai ter para 20 horas semanais a remuneração de R$ 1.818 para professor de anos iniciais e essa mesma remuneração para 30 horas na educação infantil. E quem tem formação em pedagogia e fizer para estes cargos, vai ter a remuneração de R$ 3.009 para 20 horas semanais em anos iniciais ou 30 horas semanais em educação infantil. Interessante aqui que o professor de anos iniciais são 8 vagas imediatas, mais cadastro reserva, e professor de educação infantil oferece 20 vagas imediatas, mais cadastro reserva. Professor, eu tenho essa formação e eu queria fazer para os dois cargos. Posso fazer? Pode, porque essas provas serão aplicadas na mesma data, mas em turnos diferentes. E como a educação infantil é num turno e anos iniciais é em outro, você pode se inscrever para os dois cargos, concorrendo, então, 2 vezes no concurso. É possível concorrer, sim. Bom, quais são as outras oportunidades? Para quem tem nível médio em geral, apenas o nível médio, tem o cargo de agente administrativo auxiliar. Ele não oferece vagas imediatas, é de cadastro reserva, mas este é um cargo muito utilizado na prefeitura. Então é muito provável que ao longo da validade deste concurso sejam convocados aprovados deste cargo, mesmo não tendo vagas imediatas. Este cargo, pessoal, para nível médio, tem uma excelente remuneração, porque vejam só, ele tem uma remuneração de R$ 3.887, quase R$ 4.000 a remuneração do cargo, que tem uma carga horária de 37 horas, e ele oferece, então, para essas 37 horas e meia, ele oferece aqui uma remuneração muito boa e exige apenas ensino médio. Pessoal do magistério, tem outra oportunidade para vocês. Quem é do magistério também pode se candidatar para o cargo de auxiliar de educação. E o cargo de auxiliar de educação tem 10 vagas imediatas para 30 horas semanais com a remuneração de R$ 1.818. Essas são as oportunidades, portanto, para a educação. E tem ainda um cargo de fiscal, que exige ensino médio completo, que tem aquela mesma remuneração de R$ 3.887, também cadastro reserva. Bom,
Qual é a diferença do agente administrativo para o fiscal? Ambos exigem nível médio. A principal diferença é que o agente administrativo vai atuar dentro das secretarias, em trabalhos mais administrativos, mais burocráticos. Já o fiscal vai atuar fiscalizando atividades. O fiscal atua na rua, atua fora da prefeitura, tem bastante atividade externa. Então, quem é mais dinâmico, gosta de uma atividade mais externa, pode concorrer para fiscal. Quem gosta de um trabalho mais administrativo, protegido da chuva e do frio, pode fazer para o cargo administrativo. Bom, que cursos nós temos para ajudar vocês, agora que nós já sabemos os cargos e remunerações? Vamos lá. Para os cargos de professor de anos finais, quem vai fazer para professor de História, temos o curso completo. O nosso curso completo para professor de História, vamos estudar todos os conteúdos do edital. Para os demais cargos de professor aqui de anos finais, nós não temos a parte específica de cada área, mas nós temos um módulo básico que abrange os conteúdos de português, matemática e raciocínio lógico, legislação e a primeira parte dos pedagógicos, porque a primeira parte de pedagógicos deste concurso é igual para todos os cargos, e esta nós temos nesse curso chamado Módulo Básico Professor. Então, quem vai fazer para professor de História tem o curso completo, professor de outras áreas tem esse módulo básico. Bom, e quem vai fazer para o professor de nível médio, que é o professor de anos iniciais ou professor de educação infantil, nós temos o curso completo, com todos os conteúdos do edital para esses dois cargos. E aí, quem vai fazer só para um deles pode fazer o curso apenas para anos iniciais ou apenas para educação infantil, porque os conteúdos específicos são diferentes. Quem for fazer para os dois cargos, nós preparamos um pacote para vocês, completo para os dois cargos. Com o nosso curso para professor de anos iniciais e educação infantil, vocês vão ter todo o conteúdo para esses dois cargos, o que é uma excelente alternativa, então, para quem vai fazer a prova para os dois cargos, porque vai ter todo o conteúdo que pode ser cobrado na prova disponível no nosso curso. Pessoal que vai fazer para auxiliar de educação, que é o cargo também que exige o magistério, este auxiliar de educação, pessoal, a gente tem também o curso completo. Temos o curso completo também para quem vai fazer para auxiliar de educação. O auxiliar de educação pode concorrer quem tem o curso normal do magistério ou quem tem ensino médio completo também pode concorrer para este cargo. Para este cargo, então, nós temos curso completo com todos os conteúdos previstos no edital. Para o cargo de fiscal, nós não temos a parte de conhecimentos específicos. Como a prova já é em agosto, não vai dar tempo de gravar aulas sobre isso. Então, a gente disponibilizou para o cargo de fiscal um curso chamado Módulo Básico Fiscal, que vai ter o estudo dos conteúdos de português, matemática e legislação. No curso para fiscal, não é estudado o conhecimento específico do cargo, porque nós não teremos tempo de gravar, já que a prova deste concurso já será aplicada no mês de agosto, como eu já vou mostrar para vocês. Então, esses são os cargos, remunerações, e nós temos, então, cursos para ajudar para todos os cargos que vocês venham a se preparar. Aqui tem o cronograma do edital, e quem acessar hoje o site da Legale não vai encontrar esse edital nas inscrições abertas. Vai ter que olhar em editais futuros. Por que está lá em editais futuros? Porque a inscrição ainda não abriu. A inscrição para esse concurso vai estar aberta a partir do dia 13 de julho. Então, a partir do dia 13 de julho, acessando o site da Legale, tu pode já fazer a inscrição para esse concurso. Inscrições até o dia 2 de agosto. E o boleto gerado para pagar a inscrição, vocês podem pagar até às 18 horas do dia 3 de agosto. Minha sugestão, quem puder, quem já tiver dinheiro, aproveitando que estamos ainda no começo do mês, paga logo esse boleto e deixa a inscrição garantida. Porque se a gente espera para o mês seguinte, pode acabar esquecendo e perdendo essa data. Então não deixa para depois, garante logo aí a tua inscrição. Bom, aplicação da prova teórico-objetiva e de redação. Essa prova objetiva e a prova de redação vão ser aplicadas no dia 21 de agosto. 21 de agosto é a data de aplicação da prova.
Pessoal, a gente tem então aí praticamente 1 mês e meio para estudar, dá um pouquinho menos, né? Mas praticamente 1 mês aí e 10 dias para se preparar para este concurso. Dá para fazer um bom estudo e é importante que vocês comecem logo a estudar. Com o nosso curso preparatório, vocês vão ganhar muito tempo, porque vocês não vão precisar ir atrás de material. Nós vamos preparar todo o material e disponibilizar para vocês materiais em PDF sobre os conteúdos e principalmente videoaulas, abordando nas aulas todo o conteúdo que está no edital e esses materiais em PDF para ajudar vocês a acompanhar as nossas aulas. Essa, então, é a data da nossa prova e vocês devem estabelecer agora um planejamento, então, para até o dia 21 de agosto terem estudado todos os conteúdos e estarem preparados aí para conquistar essa vaga. Bom, aí o edital vai falar um pouco sobre as inscrições no concurso e o item 4.12 traz que o candidato pode se inscrever para no máximo 2 cargos. Vejam só, aqui estão os cargos que vão ter prova de manhã e prova à tarde. Quem se inscrever para esses cargos pode se inscrever para um cargo da manhã e um cargo da tarde. Por exemplo, quem tem pedagogia ou curso normal, magistério, pode fazer no turno da manhã para professor de educação infantil e no turno da tarde para professor de anos iniciais. Ou no turno da manhã para professor de educação infantil e no turno da tarde para auxiliar de educação, por exemplo. Então, conforme vocês tenham interesse em mais de um cargo, eles sendo em turnos diferentes, vocês podem fazer uma prova em cada turno. Essa, então, a distribuição. E qual é o valor da inscrição? Bom, para os cargos de agente administrativo, auxiliar e fiscal, aqueles cargos que exigem apenas nível médio, a inscrição é R$ 120. Para os cargos de professor, a inscrição é R$ 100 e para o cargo de auxiliar de educação, o valor da inscrição é de R$ 80. Bom, aqui tem mais informações, então, sobre as inscrições, a questão das pessoas com deficiência, já que tem a cota e tudo mais. Todos os procedimentos aqui para inscrição estão aqui no edital. Bom, passado isso, a gente vai encontrar então aqui as provas e etapas. Começando com a prova e a distribuição das questões para os cargos de professor. Para os cargos de professor, nós temos aqui esses conteúdos a estudar. Língua portuguesa serão 10 questões, matemática e raciocínio lógico 10 questões, legislação 10 questões e conhecimentos pedagógicos e didáticos também 10 questões. Bom, e qual é o peso da questão? Cada questão que tu acerta na prova, nas 3 disciplinas básicas, que são português, matemática e legislação, cada questão que tu acerta vale 1,60 pontos. Na parte específica, vale mais. Cada questão que tu acertar dessas 10 aqui, tu vai pontuar 2,20 na prova. Do total de 10 questões específicas, tu tem que acertar no mínimo 5 para não ser eliminado. Quem fizer 4 ou menos questões está eliminado no concurso nessa disciplina. E também não pode zerar nenhuma das outras. Tem que ter no mínimo um acerto em cada e no mínimo metade, então, das 10 de conhecimentos pedagógicos e didáticos. Do total de 100 pontos do concurso, 70 tu vai alcançar por esta prova objetiva de 40 questões. Depois tem a prova de redação. A prova de redação, ela tem um peso de 20 pontos e vocês têm que ter no mínimo 10 pontos. Então tem que pontuar no mínimo metade da prova. A redação, pessoal, a gente vai ter aulas no curso com o professor Daniel, que vai ajudar vocês a justamente ter as técnicas, né, adequadas para elaborar uma redação. Bom, e ainda tem prova de títulos, porque é uma exigência da LDB que concursos para professor tenham provas de títulos também. Vocês podem apresentar títulos e chegar até 10 pontos na soma dos títulos. Como eu falei para vocês, pessoal, no nosso curso preparatório, para os cargos de professor de educação infantil, professor de anos iniciais e professor de história, nós teremos o curso abrangendo todo o conteúdo do edital. Inclusive os específicos todos para essas 10 questões.
Quem for fazer professor de outras áreas, nós não temos a segunda parte de específico. Mas nós temos no curso aulas sobre língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, legislação e a primeira parte de pedagógicos e didáticos. Eu vou mostrar para vocês que o edital divide esse conhecimento em duas partes. A primeira parte nós temos no curso, que é igual para todos os cargos. Só não teremos a segunda parte para esses outros cargos de professor. E o curso também vai abranger as aulas de redação para ensinar vocês a elaborar a redação conforme está aqui no edital. Muito bem. Para os cargos de auxiliar de educação, não tem prova de redação. E aí os conteúdos são esses mesmos conteúdos básicos, português, matemática e legislação, e 20 questões de específicos. Aqui não tem redação, mas tem 10 questões a mais na parte de específicos, para o auxiliar de educação, portanto. Cada questão que vocês acertarem em específicos vale 2,10, cada questão nas outras vale 1,60. E dessas 20 questões, tem que acertar no mínimo 10, tem que acertar metade. Também tem prova de títulos, então vocês vão ter aqui 90 pontos deste conteúdo e 10 pontos de provas de títulos, quem fizer então para o auxiliar de educação. Pessoal do magistério, vocês perceberam a principal diferença? Nos concursos para professor de anos iniciais e professor de educação infantil, vocês têm 10 questões a menos, mas tem prova de redação. E aqui a minha sugestão, quem tem dificuldade com prova de redação e acha que não vai conseguir estudar e chegar bem preparado, e tem só a formação do magistério, pode fazer para auxiliar de educação, que é um concurso que vocês não precisam fazer prova de redação. Agora, quem não tem problema em escrever, quem não tem problema com a prova de redação, aí pode fazer para os cargos de professor, para esses tem essa prova de redação para desenvolver. Muito bem. Que mais, pessoal? A gente tem aqui o conteúdo para os cargos de agente administrativo auxiliar e fiscal, que são os cargos de nível médio e também não tem redação. Como vocês podem perceber, redação é só para os cargos de professor neste concurso. Muito bem, aí nós temos então aqui os conteúdos então para os cargos de nível médio. Serão 10 questões de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de legislação e 20 questões de conhecimentos específicos da área para a qual se inscrever. Quem fizer para o agente administrativo auxiliar, nós temos o curso completo com todos os conteúdos previstos no edital e estudados no curso. Quem for fazer para o fiscal, como eu falei para vocês, nós temos somente a parte básica, com português, matemática e legislação. Não teremos curso de conhecimentos específicos para fiscal, só para o agente administrativo. Bom, e aí, pessoal, a gente tem também aqui o peso por questão, específico vale 2,50 cada questão que vocês acertarem, e tem que fazer no mínimo 10 de 20 para não ser eliminado. Além disso, não pode zerar nenhuma das outras disciplinas. Aqui não tem prova de redação, nem prova de títulos. Então, para quem tem somente nível médio, claro, essas duas opções são as mais indicadas. Bom, como é que vai ser a prova? A prova, então, é uma prova objetiva, que vocês vão ter múltipla escolha, para responder, então, com 4 alternativas. Para cada questão, vai ter lá A, B, C ou D e, claro, apenas uma alternativa correta. Bom, a gente tem, então, além daqueles mínimos por matéria, do total da prova objetiva, vocês têm que acertar no mínimo metade. Quem não alcançar metade dos pontos da prova, também vai estar eliminado. Não pode zerar nenhuma área e tem que fazer 50 do total. Além disso, tem que fazer 50 dos conhecimentos específicos, 50%, como a gente mostrou. Para os cargos que são 10 questões, tem que fazer 5. E para os cargos que são 20 questões de específicos, tem que fazer pelo menos 10 questões. Aí vem informações gerais aqui sobre o concurso, sobre a aplicação dessa prova e tudo mais. A obrigatoriedade de fazer a prova com caneta de tinta preta, não esqueçam disso, tinta preta, caneta esferográfica de material transparente e a tinta tem que ser preta, não pode levar caneta azul, hein?
Lembrem disso, já comprem uma caneta para não terem nenhuma surpresa no dia da prova, né? Existe a tinta preta porque isso facilita a leitura do cartão que vocês vão preencher com as respostas, com o gabarito. Então é importante vocês já providenciarem essa caneta preta para fazer a prova. Bom, é isso então que a gente tem sobre os procedimentos, algumas situações aqui que vão excluir o candidato, e aí vem a prova de redação. Pessoal, a prova de redação é só para os cargos de professor. E no nosso curso preparatório, o Daniel vai explicar para vocês como vocês devem fazer a prova, quais os cuidados que vocês devem tomar, quantidade mínima de linhas, né? A gente tem aqui, então, que é necessário que a redação tenha no mínimo 20 e no máximo 30 linhas. Vocês não podem fazer menos de 20 nem passar de 30 linhas ao escrever essa redação. E aqui estão os elementos de avaliação. Eles vão avaliar na tua redação o conteúdo, a estrutura e a expressão. Tudo isso, então, e ainda uns casos que é atribuída a nota 0, tudo isso o Daniel vai explicar para vocês justamente como vocês devem se preparar. É importante que vocês treinem antes da prova, que vocês façam redações antes do dia da prova para já irem se acostumando. Sobre a prova de títulos também, tem aqui as regras básicas sobre a prova de títulos e os pontos que são avaliados em títulos. Quem vai fazer para o cargo de auxiliar de educação, a gente tem a possibilidade, então, de apresentar cursos na área da educação com no mínimo 40 horas, pontuando 1,5. Se o curso tiver no mínimo 80 horas, pontua 1,5 também. E curso com no mínimo 100 horas é possível 2 pontos por cada curso. Para cada título desses, vocês podem enviar 2 comprovantes. Para o professor de anos iniciais e educação infantil, a gente tem a pontuação maior aqui para quem tiver pós-graduação ou a graduação, né, conforme o caso, em mestrado ou doutorado, assim como os professores das demais áreas também pontuam por ter pós-graduação, mestrado ou doutorado. Bom, passado esse ponto, vem a parte de recursos do edital, isso não nos interessa. Vamos agora ao que interessa, vamos para os anexos do edital, que é onde estão os conteúdos que vocês devem estudar para essa prova. Quem está acompanhando no edital, na página 29, está o anexo 2, que mostra o programa de prova. Pessoal, aqui nós temos então os conteúdos a estudar. Língua portuguesa tem para nível médio e para nível superior. Apesar do edital ter algumas pequenas diferenças, é praticamente o mesmo conteúdo para nível médio e superior, que é aquilo que a Banca Legali sempre coloca nas suas provas em língua portuguesa, e são provas bem tranquilas de se fazer. Fazendo o nosso curso preparatório, o professor Daniel vai mostrar para vocês todos esses assuntos, vai resolver questões da própria Banca Legali no final, para vocês verem como são as provas da banca e também treinarem, porque vocês vão ter a prova para tentar resolver por conta própria e a correção em vídeo, sendo uma ótima forma de treino aí para a prova. Esse é o conteúdo de português. Depois a matemática muda de um cargo para o outro. Primeiro, porque para o cargo de agente administrativo e fiscal é só matemática. Para os outros é matemática e raciocínio lógico. Aqui, o professor Eloy vai ensinar vocês todos esses conteúdos que estão no edital e também resolver questões mostrando como que isso vinha sendo cobrado em provas de concurso, questões da própria banca e outras para vocês praticarem. Para o professor de anos iniciais, professor de educação infantil e auxiliar de educação, além desses conteúdos de matemática, tem também uma parte de raciocínio lógico, que é essa parte aqui do edital. Proposições simples e compostas, álgebra proposicional, implicação lógica, equivalência lógica, análise combinatória com raciocínio multiplicativo, aditivo, combinação, arranjo e permutação, PA e PG, e raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais, e ainda princípio da contagem e probabilidade. Todo esse conteúdo é ministrado no nosso curso, vocês vão aprender como resolver as questões sobre esses assuntos e terão questões também para treinar, justamente porque é na prática que a gente aprende, né?
Pessoal, quem vai fazer para os outros cargos de professor, aqueles de anos finais, aqueles que exigem ensino superior, para esses o conteúdo, como vocês estão vendo aqui na tela, é maior. Tem mais conteúdos de matemática aqui e também tem mais conteúdos de raciocínio lógico. E o nosso curso vai abordar todo esse conteúdo com vocês. O professor Eloy vai ensinar todo esse conteúdo para vocês terem toda a condição de ter um bom resultado nessa disciplina. Aí vem a legislação. Pessoal, o conteúdo de legislação, apesar deles terem colocado em separado para nível médio e para nível superior, o conteúdo é exatamente o mesmo. E as aulas de legislação aqui no curso são todas comigo. Nós estudaremos primeiro a Constituição Federal, depois a Lei Orgânica de Encantado e depois o Estatuto dos Servidores, o regime jurídico dos servidores do município. Como é que são as nossas aulas de legislação? Eu ensino o conteúdo para vocês, mostro os artigos da Constituição e das leis aqui na tela, explico o que precisa para vocês entenderem, claro, e trago no final de cada assunto questões para vocês resolverem. Nas questões que eu mesmo elaboro, vocês vão ter a oportunidade de tentar resolver as questões e depois assistir a correção em vídeo. Na correção eu mostro cada uma das questões, indicando por que está certo, por que está errado, e aí vocês conseguem memorizar bem o conteúdo, vocês conseguem chegar na prova com toda a condição aí de gabaritar a parte de legislação, essas 10 questões. Bom, aí tem os específicos. Os conhecimentos específicos mudam conforme o cargo para o qual tu te inscreva. Para o agente administrativo auxiliar, que é um dos cargos que nós temos curso completo, como eu falei para vocês, os conteúdos envolvem principalmente direito administrativo e financeiro. A gente vai estudar aqui nesse curso, pessoal. Bom, atribuições do cargo estão aqui no próprio edital. E é importante que vocês leiam, porque isso cai em prova. E aqui no próprio edital, no anexo, vocês encontram as atribuições para ver o que faz o agente administrativo auxiliar. Importante vocês darem uma olhada. Bom, aí nós temos no curso os seguintes conteúdos para estudar. O direito administrativo começa aqui com a administração pública direta e indireta, princípios e poderes, atos administrativos, licitações, incluindo a nova lei de licitações, serviços públicos também, vamos estudar. Essa é a parte de direito administrativo. Tem uma parte de administração, que as aulas são com o professor Wilson, que vai tratar de recursos humanos. Depois a gente tem redação oficial, que são aulas com o professor Vander, e também a parte de documentação e arquivo, e arquivologia toda com o professor Vander. Depois comigo, além de eu dar as aulas de direito administrativo, eu também vou trabalhar com vocês os conteúdos de técnica legislativa e algumas leis aqui mencionadas. A Lei 4320, que trata dos orçamentos e finanças, as leis de licitações, a Lei 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a parte do Código Penal, que trata dos crimes contra a administração pública, a Lei de Improbidade Administrativa e também a Lei de Acesso à Informação, que está aqui na bibliografia. Todos esses conteúdos eu vou trabalhar com vocês. Como vocês podem perceber, a maior parte aqui do conteúdo vai ser comigo mesmo as aulas, mas tem algumas aulas aqui que eu vou contar com o apoio então de outros professores, na parte de administração, que envolve ali recursos humanos e um pouquinho das finanças, a parte de redação oficial, documentação e arquivo, e também noções de segurança do trabalho. Tudo isso, então, vai ser estudado no nosso curso e nós vamos preparar vocês para ter toda a condição de ter um bom resultado naquelas 20 questões específicas que vocês vão ter para responder. Bom, auxiliar de educação. Também temos o curso completo. E os específicos para o auxiliar de educação, uma parte as aulas serão comigo e a maior parte das aulas com a professora Jéssica Ferraz. A Jéssica, que é a professora de pedagogia aqui do nosso curso, que vai trabalhar a maior parte desses conteúdos com vocês. Eu vou trabalhar com vocês as aulas sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. E a parte mais didática e pedagógica, a professora Jéssica vai passar para vocês. Como vocês podem perceber, são conteúdos muito ligados à educação. Quem está acostumado a fazer concursos na educação, para o magistério, já deve ter feito muitas provas envolvendo esses assuntos, e todos eles, então, são apresentados aqui no curso para vocês se prepararem. Bom,
Fiscal é um cargo que eu falei para vocês que nós não teremos curso completo, porque o conteúdo é muito extenso e nós temos pouco tempo até a prova, não daria tempo de gravar. Mas quem vai fazer para o fiscal, como eu falei para vocês, a gente tem um módulo básico, que abrange os conteúdos de português, matemática e legislação. Só não abrange nosso curso esse específico. E esse conhecimento específico, pessoal, eles colocam aqui algumas leis como referência para vocês estudarem. O Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, Lei 9.503, o Código de Meio Ambiente e Posturas do Município, que é a Lei 2019, e o Código de Edificações do Município, que é a Lei 4.816. E quem for fazer para fiscal é leitura obrigatória essas leis aqui mencionadas, porque é muito provável que grande parte das questões sejam exatamente o que consta no texto dessas leis. Quem vai fazer para professor, para todos os cargos de professor, a parte de conhecimentos pedagógicos e didáticos, que são 10 questões, se divide em primeira e segunda parte. Pode ser que sejam 5 questões sobre essa primeira parte e 5 sobre a segunda parte. A primeira parte é o mesmo conteúdo para todos os cargos. A segunda parte muda conforme o cargo para o qual tu vai concorrer. Bom, essa primeira parte, que é igual para todos, envolve assuntos de legislação e pedagogia. E a professora Jéssica e eu vamos trabalhar com vocês esses conteúdos aqui. Bom, uma parte pedagógica que a Jéssica vai trabalhar com vocês envolve desenvolvimento da criança e adolescente, projetos pedagógicos, teorias educacionais, concepções pedagógicas, tudo que é necessário para todo e qualquer professor estar nesse conteúdo. Aí tem uma outra parte que é mais da legislação, aí as aulas serão comigo. Nas minhas aulas a gente vai estudar os crimes contra a administração pública, que são os artigos 312 a 327 do Código Penal, o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, lei muito comum em concursos da educação, a Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8429, a Lei 9394, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Essas legislações, as aulas são comigo, todo o restante a professora Jéssica vai passar para vocês esses conteúdos didáticos pedagógicos. Bom, aí conforme o cargo de professor, tem a segunda parte de conhecimentos pedagógicos e didáticos. E essa segunda parte muda de um cargo para o outro. Para o cargo de anos iniciais, professor de anos iniciais, nós temos o curso completo. E aí a professora Jéssica vai trabalhar com vocês esses conteúdos todos aqui, que estão aqui no edital, que envolvem muito o trabalho de um professor de anos iniciais. Depois, a gente tem no edital os conteúdos aqui para o professor de ciências. Esse nós não temos curso com essa disciplina, são assuntos bem ligados mesmo à área das ciências. Educação artística, depois tem o professor de ciências, depois professor de educação física, ainda aqui no edital o professor de educação infantil. E para este, nós temos curso também. A professora Jéssica também vai preparar aulas sobre esse conteúdo, que é diferente dos anos iniciais, naturalmente, porque envolve mais o trabalho justamente junto à educação infantil. E aqui, pessoal, quem for fazer para os dois cargos, como eu falei para vocês, quem for fazer para professor de anos iniciais e educação infantil, pode também adquirir o nosso curso completo para os dois cargos, tendo todo esse conteúdo e todo o conteúdo ali dos anos iniciais. Bom, depois tem aqui os demais conteúdos, professor de ensino religioso, professor de história. Quem vai fazer professor de história, nós também temos curso completo. O professor Vander Duarte, nosso professor de história, vai trabalhar com vocês todos esses conteúdos aqui do edital, que começam com a pré-história, passam por algumas civilizações antigas, entra na história também aqui do Brasil, trazendo bastante aqui da história do Brasil, e os parâmetros curriculares nacionais para a área de história. Todos esses conteúdos o professor Vander vai trazer para vocês nas aulas, para vocês poderem fazer uma boa revisão e estudo sobre esses assuntos da história. Bom, depois tem outros cargos, né? O professor de geografia tem aí o conteúdo.
o professor de inglês, professor de matemática e professor de português. Esses, então, os conteúdos aqui do edital. Com isso, pessoal, nós concluímos a nossa análise do edital e já fica o convite para vocês estudarem conosco aqui no PGF Concursos. Os nossos cursos preparatórios já estão disponíveis e eu espero vocês para juntos fazermos essa grande preparação para vocês conquistarem essas vagas aqui no concurso da Prefeitura de Encantado.